Hoje nós, bom, antes quero cumprimentar aqui os companheiros de nossos internautas, né, da comunidade Vida Nova e também dos seguidores do Aurélio Robles. Hoje nós estamos vendo aqui a continuidade do Livro dos Espíritos, né? E hoje nós vamos ver aqui o capítulo 5, o item 4, Lei de Conservação, nas questões de 707 a 711. Na sequência aqui das nossas atividades, a gente terá amanhã a nossa reunião pública, né, com pastos de Evangelho, que estará também ao meu cargo amanhã, se Deus quiser. Mudou para quinta-feira, né? Agora na quinta-feira nós temos o nosso plantão também aqui de pastos e o Evangelho, e também o Bazar, né? E no domingo que vem é o repeteco de hoje, logicamente com continuação com outro companheiro, estudando ainda o Livro dos Espíritos. Tá certo? Bom, e antes que a gente dê início, né, vamos fazer uma prece. Eu convido a todos, então, que nós possamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e que possamos, assim, junto com os companheiros espirituais que mais uma vez nos assistem, os mentores desta casa, para que nós possamos atingir os objetivos a que nos propomos, que é o estudo do seu Evangelho, o estudo das obras básicas do Espiritismo, para que nós possamos nos aprofundar cada vez mais nos seus ensinamentos e possamos, de alguma forma, nos aperfeiçoar para que a nossa evolução efetivamente possa acontecer. Embora esteja distante esse objetivo, nós não podemos desanimar e temos que perseverar neste caminho, pois acreditamos ser o caminho correto para chegar a esse objetivo de paz, de tranquilidade, de paz de consciência, principalmente, para que nós possamos sentirmos assim, ao chegarmos lá, com a nossa obrigação cumprida. Que assim seja. Vamos lá. Então, na questão 707, o Kardec pergunta, né? É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância. A que se deve atribuir isso, né? A resposta dos Espíritos é a seguinte: ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmos. Buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que, para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúde são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Ele faz menção aqui à questão 534, que depois eu vou comentar aqui em seguida, né? Mas é bem isso, né? Se o homem agisse, né, com equilíbrio, né, e buscasse somente o que lhe fosse necessário, né, não faltaria subsistência ao nosso semelhante, né? Então, é sempre o homem sendo aí um personagem a pisar na bola, né? E a gente, com nossa imperfeição ainda, atrapalhamos o nosso próprio caminho, né? Porque a ambição e o egoísmo fazem com que haja esse desequilíbrio, né? E com isso não há o suficiente para todo mundo, né? As palavras de Jesus, buscar e achareis, a gente é o tipo da coisa que a gente tem que buscar com bastante disciplina, com bastante determinação, né? Porque não é o que ele fala aqui, não basta olhar para a terra que ela vai produzir. A gente tem que ir lá arar a terra, plantar a semente, né? Fazer todo um trabalho para que esse produto, esse trabalho venha, né? Então, a gente precisa ter determinação e vontade nesse buscar e achareis, né? Foi o que o Jesus quis dizer, sem desanimar com os obstáculos, né? Até porque os obstáculos são os meios os instrumentos que Deus nos coloca para testar a gente, né? Para que a gente possa testar a nossa paciência, a nossa determinação, a quantas anda a nossa vontade, né?
Na questão 534, né, o Kardec pergunta se a influência dos espíritos inferiores pode atrapalhar os nossos projetos, né? Eles respondem que sim, né? Pode sim, mas na maioria das vezes é nós mesmos que criamos esses obstáculos, né? Por quê? Porque nós observamos as leis divinas, né? Essa questão segue um longo comentário do Kardec. Eu não coloquei aqui para não perder muito tempo lendo, mas eu fiz um resumo para a gente comentar, né? Ele comenta o seguinte, olha, que a civilização vai multiplicando as necessidades. Na verdade, a gente vai criando essas necessidades, né? Mas também isso faz com que multiplique as fontes de trabalho, né? E os meios de viver, né? Claro que ainda falta muito para a gente alcançar que essas necessidades sejam satisfeitas, né? A gente está sempre buscando mais e mais, né? Então, quando chegar esse dia, né, se chegar esse dia, a gente não pode reclamar que vai faltar o necessário, né? A não ser por nossa própria culpa, né? Porque a infelicidade, ela sempre provém do homem escolher caminhos adversos ao que a natureza lhe propõe, né? Então a gente está sempre na contramão da coisa, né? E a gente não observa isso. Então, né, nesse instante, que a nossa inteligência falha, né? Então a gente acaba não tendo bom êxito no nosso caminho, porque escolhemos mal, né? E nessa hora a inteligência nos falta, né? Porque não há uma colaboração conosco mesmo nesse sentido, né? Porque o sol nasceu para todo mundo, né? Desde que a gente tenha equilíbrio em buscar a nossa parte, né? Não adianta se eu querer muita coisa, vai faltar para alguém, né? Ele comenta o seguinte, que a natureza ela não pode ser responsável pelos defeitos da organização social que nós mesmos criamos, né? Pela ambição e pelo orgulho, né? E o Kardec também comenta aí que é forçoso admitir que nós progredimos, né? Só dá um exemplo, basta olhar o que era a nossa higiene pública, né? Ou a nossa própria higiene, século e meio atrás, ou sei lá, quantos anos atrás, era deplorável, né? Então nós progredimos bem nesse sentido, né? Hoje nós conseguimos produzir o melhor bem-estar para nós mesmos, né? Graças à inteligência do homem, à ciência, né? E a gente, nesse aspecto, até que a gente vai bem, né? Na parte da tecnologia, do intelectual, né? O moral que a gente está balançando bastante ainda, né? Então é esse exemplo que ele dá da higiene, de que tempos atrás era deplorável, né? E hoje a gente já tem uma outra situação completamente diferente. E seguindo aqui, na questão 708, ele fala o seguinte, pergunta, né? Não há situações nas quais os meios de subsistência, de maneira alguma, dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação de que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas? Eles respondem, é isso uma prova, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer e a qual sabia ele de antemão que viria a estar exposto. Ele, como espírito, saberia disso. Seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. Se a morte vier colhê-lo, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero, no derradeiro momento, pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação, né? Então, veja, então há situações que os meios de subsistência independem do homem, né? É uma situação extrema, né? Mas isso é uma prova pela qual ele vai ter que passar. Isso estava na programação, né? E ele vai ser testado nessa hora, né? Agora, se a sua inteligência é insuficiente para sair dessa dificuldade, basta que ele tenha resignação, que ele aceite a vontade divina, né? Isso é uma coisa que a gente ainda tem dificuldade em fazer, né? Caso venha desencarnar em virtude dessa prova, também tem a aceitação de que ela era sua daquela hora, né? Dessa libertação, né? E que ele também deve aceitar sem reclamar, né?
E veja, a gente sempre tem a continuidade, né? Aqui desencarnamos com problema, mas voltaremos para dar essa continuidade, né? Não existe uma coisa truncada, né? A gente está sempre indo e voltando, tentando resolver os nossos probleminhas para que a nossa evolução possa seguir adiante, né? Logicamente, se a gente tem essa resignação, essa boa vontade de aceitação, né? Quando a gente se revolta, as coisas só pioram, né? Na 719, pergunta: terão cometido crime os que, em certas situações críticas, se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome? Se houve crime, não teve este a atenuá-lo a necessidade de viver, que resulta do instinto de conservação? Ele responde: já respondi, quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação, né? Até fala, vire a resposta anterior. Em tal caso, há homicídio e crime de lesa natureza, falta que é duplamente punida, né? Então, o que o Kardec está perguntando aqui, né? Se haveria crime em sacrificar o próximo para matar a fome? Essa é a pergunta, o resumo da pergunta dele, né? Então, veja, se houve crime, não há atenuantes pelo fato do instinto de conservação falar mais alto. Não, meu instinto de conservação, eu matei para comer por causa disso, né? Não, não tem, né? Crime é crime, né? Então, ele responde o seguinte, que há muito mais mérito em você suportar aquela prova do que cometer um crime, né? Então, a gente tem que buscar, né, os meios que tiver ao nosso alcance, né, se tiver, para que a gente possa evitar o crime, né, um mal maior, não é isso? Então, veja, a gente tem sempre que confiar na misericórdia divina, né, e buscar essas soluções, né? Se elas não vierem e a prova ficar muito dura, entra aí a aceitação e a resignação que a gente deve ter, né? Ou seja, sempre aceitar a vontade do Pai, né? Por pior que seja a situação, por pior que seja essa prova, né? Na 710 ele pergunta: nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? Resposta: tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos, né? Então, aqui nós estamos considerando o seguinte, que nos mundos melhores, né, há um aperfeiçoamento em todos os sentidos, evidente, né? Corpos melhores exigirão alimentos mais apurados, né? Sempre de acordo com a natureza desses espíritos ali encarnados, né? Agora, a gente precisa também entender que essa evolução dos mundos se dá de uma forma gradativa, né? Quando Kardec colocou lá no Evangelho a progressão dos mundos, ele fez uma classificação mais ou menos didática, né? Não há uma classificação mundos assim, mundos assados, né? Hoje nós estamos aqui nesse planeta, ele tem essa configuração, né, que a gente está aqui testando todos os dias, né? Pode haver mundos melhores que esse? Pode, mas com pouca diferença, né? E outros melhores que aquele, também com pouca diferença, né? Até atingir um mundo mais feliz. Então não existe mundos classificados, por exemplo, existem 6 tipos de mundo, isso não existe, né? Então a gente precisa entender isso, né? Então a gente nunca vai encontrar um tipo exato de mundo, né? A gente está sempre na transição de um mundo melhor, né? A Terra já entrou nessa transição. E por que nós o sentimos? Porque a nossa evolução é muito lenta, então essa transição ela é imperceptível, né? É como a própria vida, né? A gente não consegue ver as coisas, um progresso de um instante para o outro. Esse progresso vem também de uma forma lenta, né? Mas vai acontecendo, né? E às vezes a gente não percebe, né? A gente não presta atenção nisso, né? E na 711, a gente muda aqui de assunto, né? Vai falar do gozo dos bens terrenos, né?
e ele pergunta o seguinte: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? É o que ele responde: esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Então, veja, para viver nesse mundo, a gente tem que dispor de alguns meios, evidentemente, né? E o uso dos bens terrenos é um desses meios que Deus nos coloca para que a gente possa viver, tá certo? Porque para o homem trabalhar, ele vai dispor de ferramentas, né? Ele mesmo acabou criando pela necessidade, né? Então, hoje nós temos várias ferramentas para o nosso trabalho, né? Coisa que ninguém, em geral, trabalha sem uma ferramenta, seja ela qual for, né? Agora, o problema nosso é quando nós abusamos desses meios, quando nós queremos todas as ferramentas para nós e vai faltar ferramenta para o outro, né? Então, também, mais uma vez, tem que ter o equilíbrio, né? Nós temos que observar isso, né? Então, isso, quando acontece, a gente se prejudica e prejudica também o nosso semelhante, né? Pelo egoísmo, pelo orgulho, né? Pela ambição também, né? E pelo fato de a gente não querer repartir isso com os outros, né? Gente, olha, eram só essas questões, eram 5 perguntinhas aqui do Luiz Espírito, né? Nós encerramos por aqui. Então, nós vamos agora partir para a nossa segunda parte, né? Que são os passes. Então, eu peço a todos que possam permanecer aqui no salão com boas vibrações, procurando lembrar de algum familiar, de algum conhecido que esteja doente ou que esteja necessitado de uma prece, e que nós aproveitemos esse momento para fazer isso, né? Aproveitando o bom ambiente da casa. E eu também estaremos colaborando com a Sala dos Passes. E a gente volta aqui para o encerramento.